tarde aqui em Orlando e boa noite aí no Brasil. Vamos começar mais uma live com a queridíssima Daniela Sodré, que é speech therapist. Ela se formou comigo lá no IBMR em 1992. Daniela é uma pessoa queridíssima. Oi, Lu. Oi, Caroline, lá da África. Tudo bom, amor? Beatriz, Dani, Lu, Regina, Eugênio. Ah, também. A Lu também está dizendo aqui que se formou. Nós somos um grupo bastante unidos até hoje, né? Graças a Deus. Estou esperando a Daniela Sodré entrar aqui, porque ela vai falar hoje de como é a fonoaudiologia aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Ela já entrou. Dani, aceita aí, por favor. Hoje eu botei, este colar em homenagem à fonoaudiologia. Esta é a pedra da fonoaudiologia. Olha aqui, Dani, nossa homenagem. Oi, todo mundo. Obrigada, querida, por ter aceito o meu convite, meio à força. Mas eu acho que você é uma pessoa, é uma referência aqui na Flórida para contar, né, como é que é essa vida de fonoaudióloga na América. Muito obrigada, Dani. Não, eu que te agradeço, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui, poder ajudar algumas pessoas, né, a entenderem um pouquinho melhor das diferenças e também de ajudar quem quer vir para cá com informações, né, e pais, né, que muitos pais, até americanos, não sabem como que funciona isso nas escolas aqui, como funciona a fonoaudiologia. Então, sim. muito obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço, Dani. Eu tenho uma curiosidade. Lá no Brasil, quando a gente se forma, né, a gente ganha uma sigla, né, que é CRF, Azinho, para diferenciar com o Conselho Regional de Farmácia, né, o nosso é Conselho Regional de Fonoaudiologia, e um número. E aqui eu vejo o seu nome com um monte de letras, não vejo o número. Explica para mim, Dani, eu tenho muita curiosidade para saber o que é aquilo tudo, MS, CCC, SLP. Conta para mim, conta para nós. Inclusive, cada vez que a gente assina, a gente tem que assinar com todas aquelas letras, né? Que é a nossa licença. Então, assim, o MS é o Master of Science e tem também o MA, que é o Master in Arts. Isso depende de onde o curso de fonoaudiologia é dado na universidade. Então, se é na área de ciências biológicas da universidade, você vai ter o MS. Se é na área de humanidade, você vai ter o MA, tá? Então, aí vem o CCC, que é o chamado de Certificate of Clinical Competence, certificado de competência clínica. E isso é o que você faz depois do mestrado. Não é bem uma residência, mas é uma coisa que você tem que fazer para você receber esses 6. Então, você tem uma supervisora. Aí, depois, se vocês quiserem entrar nesse detalhe durante a live, a gente pode entrar. Então, é o CCC, isso, é o Certificado de Competência Clínica. Aí vem um tracinho, né? E SLP é o Speech Language Pathologist, que é a fonoaudióloga aqui. E muita gente fala Speech Therapist, outras pessoas falam Speech Pathologist, para ficar mais curto, né? E tem gente que só fala Speech, né? Porque é muito mais rápido e mais fácil para as pessoas. Mas você não é audiologista, né? Você não é audiologista. Não sou audiologista, porque existe uma diferença entre você ser fonoaudióloga e você ser audióloga, né? Então, vamos supor, a audiologista, ela não vai ter o SLP, ela vai ter o A, só um A. Aí, se a audiologista tiver um mestrado, ela vai ter AUD, né? Então, tem várias siglas diferentes, dependendo da formação da pessoa. Esse certificado que está aí atrás de você é dessas siglas todas que você ganhou aí? Esse aqui embaixo. Ai, que lindo. Então,
quando você se forma, você pega, né, o diploma normal, né, de mestrado, né? E aí depois, quando você termina todas as horas, depois que você se forma, né, que a gente até pode falar disso, são 1.260 horas. Aí você termina, envia papelada e você recebe o certificado de competência clínica que você tem que manter, né? A cada 3 anos você tem que fazer 30 horas, pelo menos mínimo, né? De cursos para continuar se atualizando. Se você não faz, você corre o risco de perder o seu certificado de competência clínica aqui. E qual é o órgão que dá esse certificado? É a ASHA, né? Que é como se fosse, como é que fala aí? O CRF. Não, seria no caso o CFF, porque a ASHA é em nível de Estados Unidos, né? A ASHA é Estados Unidos. Então, ela te dá uma licença, tá? Quer dizer, não é uma licença, é o certificado de competência clínica, tá? Não existe, assim, uma licença pela ASHA. A ASHA é a American Speech and Language Hearing Association. Então, assim, uma vez que você tem o certificado da ASHA, né, que são aqueles 6zinhos que você estava falando, cada estado tem os seus próprios requerimentos para licença. Então, por exemplo, eu tenho a licença da Flórida. Na Flórida, para eu trabalhar na escola, eu não preciso do certificado de competência clínica. Só que aí eu não posso trabalhar em clínica particular ou hospital. Então, tem uma série de diferenças em requerimentos, até de estado para estado, né? Existe essa diferença. Certo. Então, a ASHA aqui seria o Conselho Federal de Fonoaudiologia do Brasil, porém, lá no Brasil a diferença é que o que dá o nosso poder de exercer a profissão, ele é regional, ele não é federal. Ainda tem essa diferença para aqui. E aqui também cada estado tem o seu órgão de fonoaudiologia, mas eles não são responsáveis pelo certificado ou pela licença. Por exemplo, na Flórida, porque a Flórida, você bota o FL na frente, então eles chamam de FLASHA. Então, é a ASHA da Flórida. Então, cada estado tem a sua ASHA, mas a gente responde diretamente ao federal. E você não precisa ser sócio do estadual. Dani, a Márcia perguntou aqui, né? Nessa diferença entre o que é ser fonoaudiólogo, né? Fonoaudiologia, se aqui ela é junta ou se ela é separada. Por exemplo, a audiologista se torna audiologista ou fonoterapeuta, ou é só e? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas aqui eles têm os 4 anos, né? Que a gente tem de faculdade de curso superior. Só que eles não dão nada, nada quase de fono. São só 3 matérias e são 25 horas de observação. Então, por isso que aqui você tem o mestrado. Então, quando você termina os 4 anos de graduação, aí você escolhe se quer ser fonoaudióloga ou você quer ser audióloga, né? E aí você vai para o mestrado de cada um. Então, tem gente aqui que faz os 2, tá? Eu não sei se tem algum programa, eu nunca ouvi falar de nenhum programa junto para você fazer. São 2 anos. O meu foi feito em 3. Se você quiser, até a gente explica depois por quê. Mas eu não sei se tem um programa junto, mas eu acho que as pessoas fazem o de fono primeiro, 2 anos de mestrado e 2 anos de audiologia. Ou você também pode fazer 2 anos de audiologia e depois 2 anos de fono, né? Que é o SLP. Então, é o mestrado que define. E é o mestrado que vai te dar todas aquelas matérias que a gente já deu, né? Na época da faculdade. E nosso ensino foi, assim, espetacular. Espetacular. Mais forte até do que alguns mestrados, né? Isso eu acho. Aqui de programas aqui nos Estados Unidos. Então, quando você pegou a sua documentação, que você foi validar aí aqui na ASHA, você já entrou direto, então, para o mestrado por causa disso, porque no Brasil foi muito mais. Isso, você tem que fazer a validação do diploma, né? E não é só do diploma, eles têm que olhar o histórico e você ainda tem que ter todos os detalhes das matérias, né? Aqui se chama de syllabus, tá? Então, tem que traduzir tudo, manda tudo. Aí, quando eles te dão papel dizendo que você tem
a faculdade, né, o curso superior em fonoaudiologia reconhecido nos Estados Unidos, aí você pode entrar para o mestrado. Mas aí tem uma prova que, minha amiga, complicada essa prova para entrar. Não tem nada de fono. É só inglês e matemática. E Nossa! assim, o inglês que tem americano que nunca ouviu falar nas palavras, né? Então você precisa passar nessa prova para poder entrar para o mestrado, tá? Essa prova que a gente, por ser de língua estrangeira, a gente pode ter um tempo a mais para fazer? Tem, mas essa não necessariamente. Eu tive que fazer o TOEFL, que as pessoas todas são mais tem familiarização, né, com o TOEFL, que é aquele de inglês, conversação, e esse é o mais básico, né? E tem o GRE, que é do inglês. Esse eles não te dão porque é sobre a língua que você vai trabalhar. Então, isso não tem. Como não tem acomodação na própria faculdade, né, no mestrado, não tem acomodação para quem fala outra língua. Agora, a prova, vamos supor, você terminou o mestrado. Aí, quando você termina o mestrado, aí você faz outra prova só de fono. São 180 questões, tá? Em 2 horas. Essa prova, aí você tem acomodação. Graças a Deus eu tive acomodação. Então, eles aumentam, você tem que completar um papel lá para enviar para eles. E uma pessoa, um americano, tem que dizer que ele sabe, que ele tem que atestar que inglês é a sua segunda língua. Aí eles te dão 50% a mais. Então, ao invés de 2 horas, eu tive a prova em 3 horas. Mas é a única que eu tive acomodação. O resto todo, sem acomodação nenhuma, nada. Entendi. Ô, Dan, então, deixa eu resumir para ver se eu entendi bem. Vamos dizer que eu fosse começar um curso de fonoaudiologia aqui. Eu faria 4 anos de curso. Ao terminar, eu tenho que fazer mais 2 anos de mestrado, onde eu posso escolher se eu quero fazer o speech therapist, que é para ser fonoterapeuta, o antigo terapeuta da palavra, ou se eu quero fazer a audiologia. E se eu quiser, eu posso fazer os dois, mas eu posso fazer os dois ao mesmo tempo ou eu tenho que fazer um depois o outro? Então, eu não sei, Gia. Isso eu não sei. Eu acho que são programas diferentes, tá? Eu já ouvi dizer que já teve profissionais que fizeram junto, mas eu acho que eles fizeram 2 mestrados ao mesmo tempo, porque para mim seria loucura, mas... É pauleira, né? É pauleira, ainda mais uma segunda língua, né? Isso foi pauleira mesmo. Dani, eu tenho também uma outra curiosidade. Eu sei que quando você se formou, em pouco tempo, você já tinha seu consultório em Ipanema, você tinha um consultório na Zona Norte voltado para a população mais carente. Você estava trabalhando lá no hospital, no HU, no Clementino Fraga, junto com a Cíntia, que eu falei que eu conheço, com a Fernanda, né, como coordenadora. Você estava formando o curso, né, de fonoaudiologia da UFRJ, ou seja, tua profissão no Brasil, em pouco tempo, estava assim, deslanchando. O que aconteceu, Dani, para largar isso tudo e vir embora para os Estados Unidos? Então, eu tive muita gente me perguntando isso na época até, né? Ninguém acreditava como que eu estava largando tudo, mas eu, há 24 anos atrás, estava muito cansada da violência no Brasil. E eu decidi que não era a vida que eu queria mais. Eu estava sempre assustada, né? E aí eu resolvi vir para cá e eu deixei, durante 6 meses, né? Eu deixei tudo parado no Brasil. Eu coloquei uma pausa em tudo e eu tive uma ajuda da nossa amiga, né? A Lu Garcia, hoje Lu Serge, eu tive a ajuda dela para coordenar isso tudo para mim no Brasil, porque realmente eu estava com medo de eu não gostar. Aí depois de 6 meses aqui, acabou. Fiquei apaixonada, falei, não volto mais, acabou. E aí foi a luta, né? A luta muito grande, mas graças a Deus, com determinação, hoje estou aqui com a minha licença e trabalhando como fono. A Lu está aqui mandando coraçãozinho para você. Na verdade, a Lu está lá na Califórnia.
Dani, me fala uma coisa. Lá no Brasil, a gente, na graduação, tem que fazer um estágio, se eu não me engano, mínimo de 600 horas, né? Esse estágio supervisionado, onde a gente pode ir para a clínica, hospital, a gente pode fazer em áreas específicas, mas também tem que fazer em todas as áreas, inclusive até de audiologia, né? Você tem que passar por um estágio em audiologia. Isso. Como é que é a questão do estágio aqui, depois que você termina a graduação? Então, a graduação que você fala é o mestrado, né? Ah, não sei. Então, só a graduação são 25 horas de observação. Isso. E eles aqui nem aceitaram as minhas horas de estágio, de trabalho na faculdade, não foi aceito. Então, eu tive que arrumar uma clínica para poder fazer as observações, 25 horas. As horas aqui, elas contam um pouquinho diferente no Brasil. Não sei, talvez o Brasil hoje esteja diferente, mas quando eu fiz no Brasil, era o horário que você estava na clínica, né? Vamos supor, se você trabalhava na clínica de 1 às 5, eram 4 horas se você tivesse paciente ou não, eu acho. Não era assim? Acho que era. Acho então, que eu fui concursada, então o meu foi diferente. Eu não fiz estágio na clínica da faculdade. Então, assim, aqui eles contam o que eles chamam de hora de contato. Então, se você está ali na mesma sala do paciente, se o paciente desmarcar, aquela hora tua não conta, tá? Então, você vai precisar ter mais... Se o paciente não for desmarcar, você não tem como contar aquela hora que você estava na clínica, tá? Mesmo que tenha supervisão, o que seja, não conta. É hora direta de contato com o paciente. Mesmo que você não faça nada, que você esteja só observando. Então, na graduação, né, dos 4 anos, são 25 horas de observação. No mestrado, tá? São por volta de 300 a 400 horas de contato com o paciente. Então, é muita hora, tá? E aí, quando você termina o mestrado, não é bem uma residência, talvez você possa chamar assim de residência, mas você tem o que eles chamam aqui de Clinical Fellowship. Então, você precisa estar no emprego, você recebe, tá? Mas você precisa de 1.260 horas de direto contato e você tem um supervisor, ele não está com você o tempo inteiro, mas ele te dá supervisão e eu não me lembro exatamente a quantidade de horas que aquele supervisor tem que te observar, tá? Então, mas isso é depois do mestrado, entendeu? Então, vamos supor que você vem para cá, se você só tiver a faculdade, se você não tiver o mestrado, se você não conseguir validar o seu mestrado aqui nos Estados Unidos logo, você pode ser uma fonoassistente. Você tem condição e é super fácil tirar licença de fonoassistente já com seu diploma dos 4 anos reconhecido nos Estados Unidos. Pois é, então explica aí como é que a gente faz para validar, por exemplo, meu caso, eu tenho minha graduação no IBMR e fiz um mestrado acadêmico na Faculdade de Medicina da UFRJ. Ou seja, esse mestrado acadêmico não é o mesmo mestrado daqui, que a gente sabe que aqui são aulas de fonoaudiologia. O meu foram aulas para eu me tornar mestre, professor universitário, tá? Mas aí, de posse desses documentos, como é que a gente faz para validar essa documentação e eles dizerem assim, ó, você vai ficar livre dos 2 primeiros anos de faculdade, da graduação, você precisa fazer só o mestrado, já pode entrar direto no doutorado? Então, eles não dizem quantos anos que você tem, não é bem assim. Você, como eu falei, você tem que traduzir tudo, todos os detalhes de curso, aquela coisa toda. A agência que vai fazer isso tem que ser associada à ASHA, tá? Na minha época, só existiam 4 nos Estados Unidos inteiro. Não tinha nenhum na Flórida que fazia isso, que era associada à ASHA. Então, foi um pouco, assim, estressante. Mas hoje em dia já tem muitas. Então, você manda, aí eles te mandam um documento que parece até um histórico, né? Uhum. E com todos os cursos que você fez, com as suas notas, o que as notas... como é a equivalência das notas aqui nos Estados Unidos, né? E aí, no final, eles te dão uma conclusão dizendo fulana de tal tem... o curso de graduação com tantas horas
na área de fonoaudiologia. Aí diz, essa pessoa é portadora do diploma de fonoaudiologia. Mais nada. Com isso, você pode entrar direto no... Quer dizer, não direto, tem que fazer aquela prova de inglês que eu falei, mas você pode entrar no mestrado, tá? Mas você que escolhe a faculdade, quer ir? Sim, você escolhe. No meu caso, meio que a vida escolheu as coisas para mim, porque eu fui trabalhar nas escolas. Como as escolas têm um requerimento mais baixo, porque existe uma falta enorme de fonoaudiólogos nos Estados Unidos. Isso é muito bom para quem está querendo vir para cá e ficar e trabalhar como fonoaudiólogo. Olha aí, meninas do Brasil e meninas fonoaudiólogas. Então, quando eles viram o meu currículo do Brasil, né? E viram que eu era professora da Universidade Federal, hospital, aquela coisa toda. Aí eles me ofereceram o trabalho nas escolas, tá? E me deram 5 anos para eu fazer o meu mestrado. E eles têm um consórcio com várias faculdades na Flórida. E aí eu fiz através desse consórcio. Então, eu fazia online, mas as horas todas eu fazia na escola. Então, foi mais fácil para mim. Na clínica, eu não teria conseguido fazer isso, porque você não pode fazer fonoaudiologia clínica sem a licença da ASHA. E aí eu ia ter que parar de trabalhar. Você até pode, se você tiver como se bancar nos 2 anos e depois mais o outro ano de Clinical Fellowship, ótimo, aí você faz o que você quiser. Eu não tinha condição, então eu tinha que trabalhar na escola e eu fazia minhas horas todas na escola. Então a vida meio que me colocou dentro da fonoaudiologia escolar mais do que da hospitalar ou clínica, né? Hoje em dia eu faço clínica também. A Cíntia Parga tá mandando um beijinho para você. Oi, Cíntia! Quanto tempo! Que saudade! Tem uma pessoa aqui que eu não entendo muito o nome, que é This is for my cat. Eu não sei se é... Essa é a minha sobrinha maravilhosa que seguiu meus passos. Hoje ela é cientista de uma empresa enorme em Boston. E ela trabalha com... não é a cura, ela sempre me diz que não existe cura para o câncer, mas ela para tratamentos para o câncer. Ela é fenomenal. Então agora entendi. This is for my cat. Agora eu entendi. Eu não estava conseguindo ler, então agora eu entendi o Instagram dela. This is for my cat. Então ela pergunta, com todas essas etapas para fazer a transição de uma formação no Brasil até o fato de atuar na profissão aqui nos Estados Unidos, o que você acha que foi o seu maior ou maiores desafios? Eu acho que os maiores desafios foram, assim, cada etapa teve um desafio diferente, né? Essa prova que eu tive que fazer para o mestrado foi... Tem cursinho para preparar? Um bicho de 7 cabeças. Tem, mas assim, palavras que você nunca ouviu falar, entendeu? Então, muito complicado. Aí eu perguntava para os americanos para me ajudarem. Aí eles falavam, o quê? Como é que é a palavra? Como é que escreve isso? Eu falei, ai, meu Deus do céu! E a matemática também é diferente. Eu tive que reaprender matemática, né? Porque os símbolos de matemática são diferentes, isso que eu quis dizer. Mas, então, eu tive obstáculos, né, nesse sentido. Daí, depois do mestrado, teve obstáculo da língua, porque apesar de eu falar inglês, assim, o vocabulário para você escrever os parágrafos. E tinha, assim, a gente tinha que desafiar os outros alunos, né, os colegas, com os parágrafos que eles escreviam sobre um artigo. Então, a gente tinha que desafiar, discutir a ideia deles, isso tudo em inglês escrito, né? Então, isso foi uma outra etapa que foi muito difícil. No início, eu levava 4 horas para escrever um parágrafo. Nossa! E depois, né, quando eu comecei a trabalhar, a dificuldade foi também a linguagem, né, com as crianças. Porque, por mais que você saiba o inglês, existem várias nuances, né, que aparecem mais num distúrbio de linguagem ou de fala. Eu ficava no espelho o tempo inteiro para melhorar, né, a minha pronúncia. E, assim, os profissionais foram muito legais. As pessoas aqui, os americanos, são muito
acolhedores também, né? Isso é até um mito que muita gente acha que eles não são. Mas eu tive muita ajuda de americanos aqui. Agora, uma coisa que até hoje é uma dificuldade, não é dificuldade, mas é uma coisa que eu bato de frente até hoje. São muitas diferenças, né, que eu tive que aceitar, que são diferentes do Brasil. Então, as limitações... A gente tem muita limitação nos Estados Unidos como fonoaudióloga, né? Em termos de pedir laudo, em termos de olhar a criança como um todo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer na escola. Por exemplo, eu não posso mandar a criança para um exame de processamento auditivo na escola. Eu não posso, porque a escola... Mas isso é mais política, porque a escola tem que pagar. Se eu pedir, a escola tem que pagar. E eles não querem pagar. Então, eu tenho que arrumar um jeitinho de falar com os pais, sem fazer o encaminhamento, mas dizer para os pais que seria importante eles falarem com os médicos para poder obter um exame desse. Então, isso dificulta muito e é muito frustrante. Imagino. Mas você, com seu jeitinho carioca, olha, eu preciso falar, já que você falou de paz, você vai buscar aí na sua prateleira o prêmio que você ganhou, que para mim tem, Daniela, estou falando isso muito sério, eu acho que não tem coisa mais linda do que fazer uma votação, né, na cidade entre os pais para eles escolherem qual foi a melhor fonoterapeuta para os seus filhos. Você ganhou, amiga. Mostra para o pessoal o seu prêmio. Não, realmente foi uma surpresa, né? Porque, assim, os pais têm a opinião deles, né? Gente, eu acho isso o máximo. A gente não tem isso no Brasil, Daniela. Meninas aí do Brasil... Isso foi feito pela escola, né? A escola que tem esse programa e é chamado de Excellence in Action Award Winner. So, aí diz que é excelência em ação, né? Então, eu fui a vencedora e eles dizem para ter feito a diferença na vida de estudantes com distúrbios de aprendizagem e fala e outros. Aí não é difícil ver porque... Ele é transparente, né? Aqui eu. Mas ó, tá aí, ó, para ninguém ficar pensando que eu estou inventando história, isso é real. Ela ganhou um prêmio, minha gente. E eu acho essa história linda, porque você pedir para os pais elegerem um terapeuta, né? Sabe, é show. Não, e a gente não sabe quem foram os pais, a gente não sabe quantos pais foram, né? Isso foi emocionante. Eu recebi um negócio pelo correio, me convidando para participar da cerimônia. Falei, ai meu Deus, que isso? E aí eu fui e na cerimônia eu recebi o prêmio, né? Então isso muito foi muito bacana. Teu fã-clube está todo aqui, ó. Parabéns, vitoriosa! Muito linda. Então, já que você falou aí de fono escolar, eu queria muito que você falasse, porque eu sei, hoje em dia, morando aqui, que há uma diferença imensa entre a fonoaudiologia escolar daqui da América e a do Brasil. Então, conta pra gente, como é que você decidiu ser fonoescolar, né? O que bateu em você para seguir nessa carreira dentro de escola pública, não é isso? Então, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, eu sempre gostei da área, né, de fono escolar, tanto é que eu fiz uma pós-graduação na PUC em psicopedagogia diferencial, né, quando eu estava no Brasil. O que aqui eles não aceitaram, não é que não aceitaram, mas não usaram para nada meu aqui, né? Então, eu já eu gostava disso da parte oromiofuncional, né? Mas, como eu falei, era a vida que me canalizou mais para isso. Eu já gostava e foi um lugar onde eu fui acolhida, né, na hora e me ajudaram com a parte, né, com o consórcio do mestrado, aquela coisa toda. E aí eu comecei na escola. Então, assim, só que a escola tem uma diferença grande e é difícil foi difícil para mim entender e começar a aceitar. A gente, claro, com a escola, a gente está ligado diretamente ao Departamento de Educação do Estado, né? Então, isso tem tudo a ver com como eles pagam, né? Mandam dinheiro para poder pagar os profissionais para trabalhar com os estudantes. Então, vamos supor, uma coisa que vocês vão ficar, assim, talvez chocadas. Eu fiquei
vamos supor, eu fiz uma testagem, tá? Fiz uma testagem em linguagem, a criança está abaixo do nível que deveria, mostrando um distúrbio de linguagem. Aí, a criança agora está lendo sem problema. O distúrbio de linguagem está lá, né? Mas a criança está lendo e não está mais abaixo do nível em leitura, certo? Certo. O que acontece? Eu não posso servir essa criança. Eu não posso colocar a criança no programa. Porque não é um problema escolar. Então, eles dizem, a gente tem que dizer, nós não estamos dizendo que a criança não tenha problema, mas o problema que ela tem não está afetando a vida escolar dela. Então, a gente não vai colocar a criança no programa. A mesma coisa com fala. Aqui tem muita criança com problema do R, né? Então, igual o nosso, o R R pelo brando, aquele R do R. Aqui eles não fazem R. Não, mas assim, porque lá no Brasil é o que mais incomoda, né? As famílias, aí a criança chega 4, 5 anos e não fala, né, o R, né? Aqui é o isso aqui também. Aqui mas olha, um dos mais difíceis, eu nem lembro no Brasil, mas aqui é assim, tremendo. Então, vamos supor, rabbit, né? Coelho. Aí a criança fala rabbit. Você sabe o que a criança está falando dentro do contexto. Então, a criança não qualifica para receber serviço de fono na escola. Então, a gente tem que tem que ser criativo. Então, o que eu faço? Claro que uma criança que não está falando R, não está afetando a escrita, tudo bem. Mas isso vai afetar a parte social da criança. Então, o que eu faço? Eu coloco, né, que na avaliação a criança está dentro dos padrões normais e ela é entendida pelos professores, mas a troca do R, né, está afetando a socialização dela na escola. Então, isso pode afetar na participação durante a aula, pode atrapalhar em fazer amigos, em fazer uma apresentação oral na escola. Então, eu tenho que achar um jeito de poder servir essa criança, entendeu? Então, a gente tem que criar várias coisas. Mesma coisa na linguagem. Eu tenho que, às vezes, não é inventar, mas é ser criativo e conectar o problema com alguma coisa que a criança pode vir a ter problema diretamente na escola. E alguém perguntou aí se tinha a ver com RTI, né? Que é o RTI. É o Response to Intervention, é responder a intervenções. Esse processo, sim, tem a ver com RTI, sim. E é um processo que agora está nos Estados Unidos inteiro. Cada estado faz de uma forma diferente. Então, esse processo, as crianças têm que receber intervenções primeiro dos professores regulares, de ensino regular. Aí recebe também dos professores de ensino especial, né? E durante esse processo, a criança continua tendo problemas. Aí eles vêm para a gente com a linguagem. Aí a gente faz uma triagem, acho que é esse nome no Brasil, faz a triagem e aí vê se indica se tem algum problema de linguagem ou não, não é problema, mas se existe a possibilidade do problema de linguagem ou não. Então faz parte do RTI, sim. Ô, Dani, aqui na escola do JB, eu vejo lá 2 salinhas de speech therapist. Você tem uma sala também? É só você ou tem outra fono na escola? Então, eu tenho outra fono comigo. Isso depende da quantidade de alunos que recebem serviço, tá? Depende também do diretor da escola, tá? Depende também de como você bota o pé no chão, assim, de brigar, né? E para os que me conhecem, eu sou muito brigona em relação a isso e eu luto pelos meus estudantes, pelos meus pacientes na clínica, o máximo que eu posso, né? Então, assim, na minha escola, a gente tem, em média, 130 alunos para servir em uma semana, de 2 a 3 vezes por semana. Caraca. Então, nós somos 2 fonoaudiólogas, são 60 a 65
crianças, né? 65 por fonoaudióloga, tá? E a minha diretora, ela viu o meu trabalho e ano passado eram 3 fonoaudiólogas em uma sala. Um terror, um terror. Mas eu, com jeitinho, conversei com ela. Então, esse ano agora que passou, eu tenho a minha sala e ela vai manter a minha sala para o ano que vem. E ela compra tudo que eu peço para ela. Eu já ganhei, né, como que fala, a confiança dela, né? Então, isso conta muito. Agora, tem escolas que não dão sala para fonoaudiólogo. Existem closets, né? Armários de brinquedos ou armários de colocar livros e eles botam uma mesinha e falam, esse é o espaço que você tem. Nossa. Então, muita fonoaudióloga ainda trabalha em closet, mas, enfim, é você lutar e mostrar o seu trabalho e dizer como que afeta, né? Como que Ô, afeta Dani, a escola particular aqui, as PrEPs, né, que chama, elas têm fonoaudiólogos também trabalhando dentro? Depende da escola. Não é uma coisa mandatória. Então, isso é outra coisa importante aqui falar. A fonoaudiologia nos Estados Unidos, nas escolas públicas, existe uma lei. Ela é obrigatória. Tem que servir os estudantes que necessitam, tá? Tanto é que o IEP, que é o plano individualizado para cada criança, ele é um documento federal. Então, vamos supor, eu tô trabalhando com a criança, aí a criança vai para outro estado, né? Então, com aquele documento, os pais levam e elas já começam imediatamente fono na escola naquele outro estado, tá? Então, isso é muito importante. Agora, as escolas particulares, elas não têm que seguir as leis federais de serviço. Isso é um serviço público, tá? Elas podem, mas geralmente elas vão caso por caso, tá? E muitas crianças crianças que têm problema, não vão para a escola particular, porque as escolas particulares aqui, elas não oferecem a quantidade de serviços para uma criança que tem dificuldades em várias áreas, especialmente autismo, problemas intelectuais, síndrome de Down. Eles não têm programa, eles não têm infraestrutura para ajudar estudantes assim. Então, para as mães que estão ouvindo, as crianças que têm um problema mais sério, tá? Seja de linguagem, seja de uma deficiência física, né? ou intelectual, a escola pública é a melhor escolha, porque é onde o seu filho vai ter muito mais programas e muito mais ajuda de todos os serviços que oferecem, né? Ô, Dani, e durante o dia, em que momentos essas crianças, perdão, vão para a sua salinha? Elas são retiradas da sala? Como é que é isso? Então, eu vou voltar àquela pergunta como é que foi a palavra que você usou, das dificuldades que eu encontrei, né? Até hoje, isso é um problema. O nosso schedule é uma coisa enlouquecedora. Então, assim, a gente não pode retirar as crianças da sala durante leitura e durante matemática, tá? Tá. Então, e também nas aulas especiais, ainda tem isso, né? E, por exemplo, educação física, música, também não pode tirar as crianças. Nossa. Você imagina 65 crianças 2 a 3 vezes na semana e você encontrar espaço. Mas, assim, a gente encontra e eu gosto de tirar a criança, tá? Por quê? Porque tem menos distração, é um ambiente muito mais controlado do que dentro da sala de aula, tá? Então, o que eu acho que é o ideal? Nem sempre eu consigo fazer isso devido ao número de crianças que eu tenho que servir durante a semana, tá? Mas eu tento ao máximo. Então, por exemplo, eu tiro as crianças, aí a gente trabalha. Quando a criança já está evoluindo na linguagem, o que eu faço? Aí eu vou dentro da sala de aula para ver se ela está usando o que ela aprendeu na minha sala de fono, como ela está aplicando aquele conceito que ela aprendeu dentro da sala de aula. Quando eu não consigo fazer isso, porque não tem tempo, o que eu faço? Aí a gente colabora com os professores
E eu pergunto, os conceitos X, Y, Z, como é que ela está usando esses conceitos na sala de aula? Como é que isso está afetando? Não está? Aí, quando o professor me dá aquela informação, aí eu ajusto a terapia para poder ajudar aquela criança a generalizar o conceito e a passar esse conceito para dentro da sala de aula. Tem alguém aqui dizendo que lá no Brasil, infelizmente, né, tá difícil conseguir uma escola que aceite ter fone escolar, né? Uma pena, foi a Letícia aqui falando sobre isso. Mas quem sabe, né? No futuro aí, com a galera lutando, mais uma luta para a fonoaudiologia, né? Ô, Dani, agora vamos sair um pouco da fonoaudiologia escolar e vamos para a sua atuação em consultório. Ah, perdão, antes eu queria fazer uma pergunta. Para trabalhar em fono escolar aqui, você teve que fazer concurso por ser escola pública ou não? Não. Aqui não existe a proteção trabalhista que existe no Brasil, tá? Você é bom, você fica no emprego. Claro, existem várias injustiças, como existe em qualquer lugar do mundo. Mas então não tem concurso para nada. Então, você vai na escola, você apresenta o seu currículo, você tem a licença, e eles fazem assim, contando que você tenha todos os requerimentos que eles precisam, a licença da ASHA, licença não, o certificado da ASHA, a licença do Estado, aliás, a licença do Estado é a mais importante. E aí você tem experiência com criança, você consegue, sem problema nenhum. Muito legal. Agora, claro, tem também que você tem que ter, tem que poder trabalhar aqui, você tem que ter visto de trabalho, green card, enfim, isso é uma outra coisa à parte. Né? Ô, Dani, então vamos lá, vamos para o consultório. Você trabalha até às 3 na escola, não é isso? E depois até você... 3h15, Isso. Aí e depois eu pego você vai para a clínica. Às 3h45 e vou até às 6h15 da noite. Essa clínica é sua? Você é contratada? É clínica de quê? É de tudo? Não, é uma clínica que tem a fono, físio e TO, né? E também tem, agora a clínica foi comprada por uma empresa que tem, isso você vai ter que me ajudar, porque eu tô aqui já há muito tempo, o ABA, que é são terapeutas de comportamento, né? Tá. O ABA, Não sei que é assim. a ABA, que a gente chama no Brasil de ABA, que é muito usado para criança com autismo. Isso, exatamente. Então, a clínica tem isso tudo, né? E eu escolhi a clínica porque eu amo a parte mais também ligada à médica, né? A parte médica e ligada a crianças que têm problemas mais profundos, né? Problemas intelectuais, autismo, eu amo autismo, né? Então, eu paralisia cerebral, e eu não tinha nada disso na escola, porque nas escolas, cada escola tem um grupo que eles servem. Não são todas as escolas que servem a crianças com paralisia cerebral, autismo, problema baixo intelectual. Então, cada escola eles chamam de cluster, tem um grupo, sabe? Então, aquela criança vai para o grupo, para a escola onde tem o grupo que ela precisa, tá? É assim que funciona aqui. E, assim, as escolas que eu trabalho tem autista, mas não tem a parte de paralisia cerebral, essa parte mais médica, né? E eu sentia muita falta. E eu fui. E existe um certo preconceito da fono escolar com a fono clínica. Porque aqui existe. Porque aqui eles acham, eles têm uma certa razão, tá? Que a fono escolar, ela não sabe nada além de currículo da escola. E muitas vezes eles têm razão. É triste falar isso, mas tem. Então, nas minhas entrevistas, eu já falo. E na minha última até me perguntaram, mas vem cá, o seu forte é escola. Como é que você vai trabalhar em clínica? Que coisa, a gente olha assim. Você não me conhece, eu ganhei prêmio. Não é isso. Mas enfim, então aí eu tenho que explicar o tipo de tratamento que eu faço. Porque em escola tem muito trabalho de fono, assim, papel, ficar recortando, aí colore a palavra, aí fala a palavra. Aí eu não sou assim, né? Comigo é assim, vambora.
A gente tem 30 minutos com 5 crianças juntos. Vamos embora. Você não pode ter tempo para ficar colorindo papel, entendeu? Não dá. Então, eu vou direto como chama, no conceito, no que tem que ser trabalhado, entendeu? Eu não fico com essas coisinhas. Aí eles acham que na clínica que era a coisa que eu iria fazer, entendeu? Então eu tenho que explicar a minha linha de tratamento, a minha linha de trabalho. Aí eles falaram, então tá. Então eu dei exemplos e tudo. E aí eu trabalho na clínica com a parte mais médica, com muitos autistas, que agora a minha escola não tem autista, alguns só. Tem mais síndrome de Down, né? E problema de comportamento. Mas chega a casos leves também, como os dislálicos, só de falando, em vez de falar rabbit, fala rabbit. Tem. E também tem a apraxia, né? Que, na verdade, é uma coisa, assim, do meu coração favorita. Eu amo a apraxia. E é uma forma diferente de você tratar de dislalia, né? Você não trata da mesma forma. Então, assim... Existem estratégias um pouco diferentes para você chegar ao ponto que você quer chegar, né? Para ajudar o paciente. Então, e também tem a apraxia na escola. Eu me lembro que você era professora de dislalia, não era, né, FRJ? Era. Eu sempre gostei da parte de fala e linguagem também. E eu gostava muito que eu fazia lá no fundão, no hospital, que era a parte de... Ai, meu Deus, podia falar em português, desculpa. Fissura labial e palatina. Isso. Eu amava, gente, era demais, mas aqui na Flórida existem clínicas, mas cada estado é diferente. A Flórida, ela não é muito desenvolvida, infelizmente, nesse sentido, tá? Então, não tem. E aí, onde eu morava, ficava meio complicado. Vamos supor, talvez tenha em Miami, numa cidade muito maior, sabe? Do que, de repente, Tampa, Orlando. Então, na época, né, eu estava na área de Tampa e não tinha nada na minha hora. Então, perto de mim. A Letícia está perguntando aqui, se aqui vocês utilizam o prompt com apraxia. Sim, eu não uso. Isso é uma escolha, eu ia fazer, né, na verdade, um curso, né, que você tem que fazer o curso. Eu não uso. Eu uso os meus próprios movimentos, o que crianças entendem melhor. Por que eu não uso? Eu não acho que seja tão eficaz quanto simplesmente usar, por exemplo, o beba. Eu faço assim, entendeu? M, só para mostrar contato labial, entendeu? O que acontece é que o prompt, ele tem um monte de sinaizinhos. E aí, quando você vê os pais conversando com os filhos, as crianças conversando com o terapeuta, é tudo assim, sabe? Mostrando. Então, eu sinto que não... É como se não desse uma liberdade de expressão para a criança. Entendeu? Certo. Claro, se é uma apraxia muito severa, claro, você deve tentar as estratégias que funcionam com aquela criança, tá? E eu, particularmente, prefiro, é uma escolha profissional de não usar, tá? E a Débora está falando, né, que é um grande desafio. É um grande desafio, talvez seja por isso que eu adoro o desafio, né? E assim, é tão gratificante quando você consegue. E também aqui se usa para a parte de apraxia, se a criança é muito... se é muito severo, e aí muitas vezes a apraxia vem com autismo, tá? A gente usa, como é que chama aí? Um iPad, eles chamam aqui de um aparelho que a criança usa para poder falar, para a voz poder sair. Né? Já vi isso. Então, isso é muito comum aqui para fazer. Né? Para usar com crianças com apraxia e crianças com autismo. Eu acho que o ABA usa isso. Usa também. O EDI, né? Também. Isso. Daniela, não querendo puxar a sardinha lá para o nosso curso de formação no Brasil, mas a gente foi muito abençoada numa época que, né, nosso curso era o curso. Nós temos só 10 minutinhos mais. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, que eu sei que psicomotricidade é uma coisa que não existe aqui na América.
né? E a gente sabe que o corpo fala, né? O corpo fala. Tem um livro, né? Tem um até livro o desse, livro, o né? corpo fala. Você acha que essa formação que a gente teve, eu sei que hoje em dia existe o profissional em psicomotricidade no Brasil, né? É uma formação, existe uma faculdade, mas a gente teve um embasamento muito bom. Você acha que todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos te ajuda você ser a fonoaudióloga que você é aqui na América? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, porque quando eu tento explicar, a primeira vez eu gostava, sempre usei muito psicomotricidade, né? E a gente era muito forte com psicomotricidade. E aí existe um nome que eu olhei, né? Eles chamam psychomotricity. Tudo bem, então. Aí você fala isso com a fono fala, hã? O quê? Então, é assim, não se usa. E quando eu falo, né, de usar o corpo, de usar a experiência, né, juntamente com os conceitos, ninguém entende nada. Assim, é estranho. É uma daquelas coisas que eu tive que aceitar e sem... Não dá para lutar contra tudo. E a psicomotricidade, ela vem da Europa, né? Ela vem da França. Então, muita coisa que a gente teve foi formação da Europa, veio da Europa, né? E de um currículo europeu. E aqui não tem isso. Eles não têm psicologia na formação deles, não tem psicomotricidade, não tem a parte auditiva, de processamento auditivo, eles falam muito assim, por cima. É muito triste, mas isso tudo me ajudou muito, com certeza, a ver a criança como um todo. Então, nas minhas terapias, eu estou sempre usando o corpo com eles também. Aí a gente levanta, eu tenho uma sala enorme agora que a diretora me deu. Uau! Então, é maravilhoso. Eu tenho um canto com livros, com carpete, para as crianças, carpete não, com tapetinho, almofada, as crianças ficam mais à vontade. Então, tem várias formas da gente poder trabalhar de uma forma descontraída e usar o corpo, né? Com certeza, a nossa formação foi essencial para mim, para eu poder trabalhar bem com as crianças aqui. Eu também costumava não fazer um trabalho psicomotor, mas eu sempre usei, né, esse... que dá um plus, né, no atendimento, quando a gente tem esse olhar, né, para o corpo. E olha aqui, yes, isso, desculpa. E não ficar focando só em sintoma, né? Porque a gente acaba focando só em sintoma, quando a gente não olha o que está por trás daquele sintoma. Isso né? também acontece aqui muito, as fonos focam no sintoma. E às vezes elas trabalham direto numa meta que a criança precisa daquele pré-requisito, aquele conceito que é pré-requisito para aquela meta. Então, quando eu escrevo as minhas metas, eu tenho sempre que escrever de uma outra forma, usar aquele jeitinho brasileiro para incluir aquilo. Porque se a criança muda de escola, não vai ser trabalhado. Então, eu coloco na meta, porque aí o fonoaudiólogo tem que trabalhar na meta que eu escrevi. Eles podem até mudar depois. Uhum. Vai com a meta correta. E está lá registrado, né? Que isso é uma coisa muito bacana da fonoaudiologia escolar aqui, é que vocês tudo registram, né? Tá tudo documentado, é tudo muito pontuado, vocês usam protocolos, né? Mais específico no Brasil, Isso. a gente, né? Infelizmente, a gente não tem uma padronização assim, por exemplo. Eu vou avaliar meu paciente de um jeito, você vai, de repente, vai querer uma outra avaliação, né? Então, se ele muda de fono, se ele muda de estado, então, nossa... Mas isso. Aqui também acontece um pouco disso, mas aqui existem as avaliações, né, que são padronizadas. Então, por exemplo, até a linguagem, se a gente não conseguir fazer num determinado tempo, a gente pode fazer uma outra sessão para continuar. Mas você tem que terminar a testagem em 2 semanas. Não importa com que tipo de paciente seja, entendeu? Então, tem toda essa padronização. Pelo menos isso ajuda muito, muito. Agora, a terapia é de cada profissional. Isso aí não tem jeito. Ah, sim. Até porque eu conheci aqui, Dani, dentro da faculdade aqui, a Central Florida, a Casa da Fazia. Não sei se você chegou a conhecer. Você fez seu mestrado lá, não foi? Mestrado, não. Onde você fez seu mestrado? Eu fiz o mestrado na USF,
na University of South Florida. Então, lá tem um lugar chamado a Feija Ah, House. lembrei, a UCF, que é de UCF. Orlando. Isso. A minha é USF. Então, e é uma coisa assim, ela é tão... a tradução, não sei também, agora é inovativa, vamos dizer assim, é uma coisa tão de ponta, que é uma casa, e você imagina uma casa que o paciente ele vai ter a sua sessão dentro de casa, ele não vai para um consultório. A gente tem muito isso aqui. Gente, é um espetáculo. Muito, eu já fiz muito lá quando eu estava naquele condado, né, onde eu recebi, né, o prêmio e tudo. Eu não trabalhava numa clínica como eu trabalho agora. Eu ia na casa dos pacientes. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas sim, no meu mestrado eu tive na faculdade, né? Na universidade, era um grupo de afásicos e era também maravilhoso, gente. Um suporte, assim, fenomenal. Fenomenal. Então, e eu consegui um dia ir com eles ao cinema, Dani. Fomos a um cinema com todos os pacientes afásicos. Eu fiz isso também. E eu lá no meio deles, e o pior que o filme foi de terror. E nesse dia chovia, mas chovia tanto nessa Orlando aqui, que você não faz ideia. E foi muito legal, porque além do cinema tinha comida, sabe? Então a gente pôde conversar. Eles fazem um trabalho muito bacana aqui nessa faculdade. Faz. Aqui também. Mas o que acontece? Essas faculdades fazem isso porque aí os estudantes fazem as horas deles nesses grupos. Eu tive muita hora na minha formação em grupos assim. Tinham muitos alunos lá. E depois fui conhecer também o serviço de audiologia, que é uma clínica também imensa, muito bem preparada, né, com várias cabines, onde eles fazem processamento auditivo também, mas somente para treino dos alunos, né? Não fazem um atendimento, por exemplo, quero indicar alguém, quero mandar alguém para lá. Eles não fariam. Dani, é o seguinte, você tem aí 2 minutinhos para se despedir. Eu queria muito agradecer. Olha, coração. Tá? Eu fico muito orgulhosa de saber que a gente tem uma brasileira vencedora aqui na América, que faz um trabalho belíssimo. Você é uma referência, que o mundo inteiro veja essa live, tá? E que muitas fonoaudiólogas se inspirem em você. Tá? Muito obrigada. Deus te abençoe sempre. Olha aí, alguém está falando aí, ó, do IBMR para a vida. É isso aí. Então, minha querida, as palavras finais ficam com você. Muito obrigada e te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de dividir a minha experiência e ajudar ou pessoas que querem vir para cá, né, com as informações, ou pais que precisam saber, né? E se as pessoas quiserem me contactar, vocês podem mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é grande. Sodré D. Fala aí. Sodré P. P. Não, peraí. Não, desculpa. Eu mando para você, você manda para todo mundo, então. Então eu vou fazer um cartaz no meu Instagram, tá? Meninas, o e-mail da Daniela Sodré é este. Porque eu sei que tem gente que vai te procurar. E os pais que quiserem entrar em contato comigo, por favor, entrem. Eu sei vários caminhos das pedras aqui para os pais conseguirem serviço, porque eu uso as leis direto. Inclusive, quando o departamento fala, mas já tem muita criança recebendo serviço. Eu falo, mas isso não é o ponto. A criança tem que receber. Acabou. Então, eu brigo muito pelas crianças. Então, eu estou sempre sabendo como os caminhos de ajudar os pais, o que os pais têm que dizer nos meetings, né, nos encontros com professores, que aí quando as palavras que eles usam, aí a escola vai, não, vamos lá, vamos dar logo esse serviço para eles para não terem problemas depois, né? Então, eu estou aberta para os pais, estou aberta para profissionais. Quem precisar de ajuda, eu estou aqui. Tá, é só para avisar. Muito obrigada a todas. Eu esqueci. As meninas aí, nosso IBMR, né? Eu esqueci de dizer que o Instagram da Dani não é o profissional. Então, gente, não adianta entrar no Instagram dela e pedir informação, tá? Depois eu mando um e-mail. Dani, 10 segundos para terminar é com você.
Um beijo, amo vocês todos. Muito obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade, tá? Obrigada. E pelo apoio por tudo. Vocês são demais. Até